tem um assunto que não dá pra ficar sem falar, né? Apocalipse. Nossa, em 2 minutos aí? Apocalipse, boom. O Sérgio, você já falou sobre como que seria o fim da humanidade, segundo a ciência? Cara, o fim da humanidade a gente não sabe, né? O da Terra, provavelmente daqui 5 bilhões de anos. E do universo a gente não tem ideia. O universo, ele tem 4... O pessoal não fala de fim do universo, fala de destino do universo. Uhum. É o Big Freeze, que é o grande congelamento, que é a morte térmica do universo. O universo está em expansão e à medida que ele está expandindo... Lembra que eu falei que ele começou denso e quente? Ele está esfriando, vai chegar uma hora que ele vai esfriar, congelar e acabou. Vai morrer. Big Freeze. Tem um que é o Big Rip, que é o grande arrebentamento. O universo vai expandindo, as coisas vão começar a se arrebentar, galáxia, planeta, até que o último átomo se arrebenta e acabou. Big Rip. Tem um que é o Big Bounce, que é o que o universo nunca teve início e nunca vai ter fim. Uhum. O universo ele expande até um certo ponto, volta até um certo ponto. Expande O e volta. Stephen Hawking... Esse aí é do Roger Penrose. Ah, tá. Esse aí do Big Bounce é do Roger Penrose. E tem o Big Crunch, que o universo está expandindo, ele vai parar uma hora e depois vai começar a se contrair tudo. Qual que é? Não sabemos qual vai ser, entendeu? Mas o pessoal trabalha com essas 4 hipóteses. Não, aí mas do assim, destino. ó, e aquela questão que a gente falou, por exemplo, pode ser guerra, pode ser desastre não. natural. Mas Tá, isso mas aí, aí tá bom. mas aí pela ciência é difícil. Aí pela prever, ciência não dá, mas aí pela... Você tem uma estimativa de que o desastre natural, ou o recurso natural, o esgotamento Porque dos desastres recursos... naturais, cara, se a gente volta Isso na é história previsível. do planeta, Uhum. a gente já teve 5 grandes extinções em massa. E todas elas foram por coisa natural. Ou foi grandes vulcanismos, ou grandes impactos. Impacto hoje de algo grande é mais complicado. Vulcanismo, a gente tem 2 grandes vulcões aí, super vulcões, Yellowstone e Campo Flegrei lá na Itália. Se eles entram em erupção, o negócio fica complicado. Mas a gente tem um problema que aí é mais moderno, né? Que não entrava antes, que a gente chama da autodestruição. O ser humano intervindo e... O ser humano se acabando com ele mesmo, entendeu? Então a gente tá aí. Vai ter guerra nuclear? Não vai, entendeu? A gente tá sempre nessa linha e até o Trump assumir, né? Até o Trump assumir, a gente tá nessa... Tem o quê? 10 dias pra definir isso aí, entendeu? Dá medo pra caramba, cara. Você não sabe o que acontece e pode ser um fim, pode ser ligado a isso. Um fim ligado à mudança climática, que nós estamos ferrando o planeta, tal, não sei o quê. Eu ainda tenho uma pequena, muito pequena esperança na humanidade. Tá. Que na hora que a água bater ali na bunda e não for muito tarde, aí todo mundo se une e vamos salvar, entendeu? Mas não sei se todo mundo tem tanta esperança assim e nem quem manda em tudo se um confia no outro, né? Mas a autodestruição, mas aí não acaba com o planeta, né? Acaba com a humanidade. É. E também não vai acabar com todo mundo, vai sobrar uma meia dúzia aí. Isso aí com certeza vai. Mas uma guerra nuclear... Uma guerra nuclear é muito perigosa, né? Só quem comprar o bunker Só quem lá. tiver seu bunker. Quem tiver bunker, aí vai. Aí nós vamos viver depois num mundo pós-apocalíptico. Como é que chama aquele das motocas? Lá, Ou Mad Max. Mad Max, né? Ou Mad Max, ou Day After. Aí mesmo tem uma série de filmes pós-apocalípticos. Fallout agora, né? Que tá famoso, né? Que é baseado no jogo lá, mas a série, né? Fallout, ela mostra um mundo pós-apocalíptico. É um negócio... Então, assim, cara, como que vai ser? Doenças, você acha que não? Doença, cara? Cara, doença, eu acho que doença é mais difícil, entendeu? Embora possa ter outras pandemias aí, mas eu acho que nós estamos hoje num nível de desenvolvimento científico e a Covid mostrou isso, entendeu? Da velocidade que foi da gente fazer vacina, foi muito rápido, cara. Foi muito rápido. Muito rápido. Entendeu? Foi muito rápido. Ah, porque não testou de cara. Não tinha tempo de testar, galera. Entendeu? Era aquilo pra salvar uma galera ou ia morrer, sei lá, 10 vezes mais do que morreu. Entendeu? E conseguiram segurar. Querendo ou não, você gostando ou não, a vacina segurou. E aí tem um desenvolvimento tecnológico, né? Então nós estamos hoje num nível que se surgir uma outra pandemia, vai ser problema, mas aí nós temos a tecnologia ao nosso favor, pelo menos nesse ponto hoje, né? Então, desse lado é isso aí. Bom, isso aí. Agora, qual vai ser o apocalipse de tudo? Sei lá. Eu acho triste porque o que tá apontando mais é uma autodestruição. E isso é triste pra caramba. Infelizmente. Isso é triste. Biblicamente, Deus fez um bom trabalho, porque o organismo humano está sobrevivendo até hoje. Então, biblicamente falando, até a questão das doenças aí,
Não estou tirando o valor da vacina, mas o próprio organismo vai começar a produzir Também. anticorpos. Você entendeu? Vai matar uma galera, mas alguém sobrevive. Então, quer dizer, tendo um criador como eu creio, ele fez um bom trabalho. Porque o nosso corpo, não o nosso individual, mas o nosso coletivamente falando, ele tem um poder de resiliência tremendo. Que você vê, ele falou das catástrofes que houve no mundo aí, e o ser humano está sobrevivendo, mudança de climas, e aí você tem o fenotipo, o genotipo, aí você vê como é que a coloração... Porque mesmo que você não acredite na Bíblia, nós todos somos descendentes de um mesmo casal lá atrás. Porque não são raças humanas, é uma raça humana. Então, alguns já adquiriram a pele mais morena, outros mais clara, um cabelo de um jeito, outros mais alto e tudo mais, para adaptar as diferentes regiões do mundo. A adaptação do ser humano, ela é incrível que você tem o ser humano sobrevivendo em lugar com 40 graus abaixo de zero e também no Berebeco 50 graus acima. E tem ser humano lá, você tá entendendo? Então, isso é incrível. Então, nesse ponto, a gente pode ser otimista. O organismo está para sobreviver. O Apocalipse, ele é uma mescla de uma parte negativa, otimista, outra pessimista. A parte pessimista é que o Apocalipse não acredita no critério humano para resolver os problemas. O Apocalipse tem uma parte, o Apocalipse capítulo 10, que fala: e os homens não se arrependeram mesmo em faixa esses flagelos para darem glória a Deus. A tradução disso aí para mim cara, o quanto você confia na humanidade. Exatamente, o quanto você confia na humanidade. Em Apocalipse capítulo 11, verso 19, tem uma parte que chama atenção. Ela fala o seguinte: chegou, porém, o tempo da tua ira, e o tempo para julgarem os vivos e os mortos e dar o galardão aos teus servos, os profetas, e para destruíres os que destroem a terra. É interessante que essa frase, escrita no ano 90 de nossa era, não tem sentido nenhum. Até no grego está com o artigo regê, a terra. João deve ter escrito isso, e eu penso, o que é destruir a terra? Não tinha como o homem destruir a terra. Sim. Você entendeu? Eles podiam destruir uma mata, destruir uma fortaleza, destruir a terra. E ele falou que chegaria o tempo de Deus destruir os que destroem a terra. E ali fala dos flagelos que iam acompanhar esse tempo. Então fala, por exemplo, do sol esquentando sobre os homens, das fontes d'água e mar se tornando como sangue de morto. Interessante que sangue de morto não é vermelho. É escuro, é fétido, é quase coagulado. Então, será que já não é um pouco da poluição que nós estamos vendo? Embora eu acredito que essas pragas do Apocalipse, elas são um fenômeno que vai acontecer mais à frente, porém, gotas delas já podem estar chegando de alerta do que vai acontecer. Então, esse é o lado pessimista. O lado otimista é que Deus vai intervir na história antes que o ser humano aperte o gatilho contra a cabeça. E aí vem a volta de Jesus com poder e grande glória, onde ele vai restabelecer a ordem mundial, a paz, vai extirpar a morte, o sofrimento, a solidão. E é isso que aqueles que têm fé, pelo menos na versão bíblica, estão esperando: a segunda vinda de Cristo. Agora, enquanto ele não vem, isso aqui eu preciso fechar com isso, eu estou na esperança da vida dele, eu quero a vinda dele, eu almejo a vida dele, é o que eu mais quero, mas enquanto ele não vem, eu tenho uma obrigação bíblica de preservar a natureza. Tem uma palavra que hoje ela é feia, mas biblicamente ela tem um significado bonito, que é mordomo. A mordomia cristã. A mordomia não é ficar deitado numa rede, tomando água de coco e todo mundo servindo. A mordomia é o sentido mordomo em inglês, aquele que cuida, que preserva com carinho tudo para o seu Senhor. Então nós temos a obrigação de cuidar como mordomos da natureza de Deus. Deus colocou Adão e Eva no Éden para eles cuidarem do jardim. Então a obrigação da humanidade é preservar o jardim. E na Bíblia, por isso que eu falo, Deus virá para destruir os que destroem a terra. Uhum. O crime ecológico na leitura bíblica é um tipo de pecado contra o Criador. Eu não preciso fazer nada contra o Sérgio. São meninas que você tem? Meninas, né? Meninos. Eu não preciso fazer nada contra o Sérgio. Mas se eu meter um tapa no filho dele, eu atingi ele. Você tá entendendo? Eu não preciso fazer nada contra o Sérgio, mas se eu pegar o carro dele e riscar de fora a fora, eu cometi um crime contra ele, eu danifiquei o patrimônio dele. Então, se Deus é o Criador, o que eu faço contra a criação de Deus é uma afronta a ele mesmo. Seja essa criação uma árvore, um animal ou um ser humano, a quem às vezes eu destruo só com as palavras. Às vezes é uma destruição, você destrói uma pessoa. Você está causando a extinção daquela pessoa sem tocar nela, só depreciando aquela pessoa, sabe? As megas corporações que só querem dinheiro a troca de qualquer coisa, Deus vai cobrar isso com juros e correção monetária. É a visão bíblica do Apocalipse.
Você falou, tem a fase das pestes. Das pragas, Das exatamente. pragas, né? Que eu acho que elas são futuras, mas gotas delas já podem estar caindo hoje. As Porque- pragas são exatamente o quê? Para mim, são eventos que... Aí o Apocalipse está escrito numa linguagem codificada. Por exemplo, fala assim, os mares, rios e fontes d'água como sangue de morto. Aí agora eu não vou ler literalmente que a água virá sangue. Sim. Mas a própria fraseologia, como sangue de morto, como é que é o sangue de um morto? É escuro, é fétido, coagulado. Aí quando você olha derramamento de petróleo, às vezes no mar, o rio Tietê, a Rio Pinheiros, parece um sangue de morto. Escuro, fétido, quase coagulado. Seriam Quando você- sinais, né? Sinais. Sinais Você dessas entendeu? grandes... Ou seja, são sinais que Deus está dando para alertar o pessoal. Gente, acorda, eu tô voltando. Guerra não, né? Guerra também. Guerra. Só que tem Entendi. uma coisa, em um minuto eu vou falar isso aqui para não ser muito prolongado. Eu vou fazer uma pergunta que se eu fosse o Sérgio, que eu faria, viu, Sérgio? Guerra sempre teve no mundo. Fome sempre teve no mundo. Terremoto sempre teve. A Bíblia não fala de vulcão, mas se falasse também vulcão sempre teve. Em que sentido guerra, essas coisas são sinais do fim? Se isso sempre teve. O Apocalipse não fala em guerra, hora nenhuma. Fala. Ah, fala. Mas com uma diferença. Tanto o Apocalipse como os sinais que Jesus dá da volta dele, ele fala de eventos mundiais. Aí eu tô voltando àquela pergunta que você fez. Entendi. Por exemplo, a marca da besta não é algo regional. Diz que toda a terra será envolvida de uma maneira que ninguém vai poder comprar ou vender senão quem tem a marca da besta ou o número do seu nome. Você tá entendendo? Então, a volta de Jesus vai ser um evento que vai contabilizar o mundo inteiro. O anticristo vai ser um governo de mundo inteiro. Aí, curiosamente falando, do Covid para trás, eu não tinha nenhum evento literalmente histórico, a não ser o dilúvio para quem acredita como eu, que eu pudesse apontar um evento mundial. A Primeira Guerra Mundial não foi mundial. Ela é simbolicamente mundial. Concorda comigo? Segunda Guerra Mundial não foi mundial. A Angola não participou. Ah, sim, não. O Afeganistão não participou. A gente chama... As grandes epidemias que houve no mundo, a gripe suína, a peste negra, não foram mundiais. Agora, desde o Covid para cá, pela primeira vez na história, estamos desenhando quadros que antes eram regionais e agora são mundiais. E o Covid mostrou isso. O palestino usou máscara, o israelense também. O iraquiano usou máscara, o iraniano também. Quem votou em Bolsonaro usou máscara, quem votou em Lula usou máscara. Quem votou em Ciro Gomes usou máscara. Quem é atleticano usa, quem cruzeirense usa, quem é ateu usa, quem é cristão usa. Todo mundo teve que usar. O mundo inteiro. Primeiro evento da história, desde Noé, que foi mundial. E a partir de lá pra cá, isso me chama atenção, galera, sem sensacionalismo. Não tô dando data pra volta de Jesus, não. Que a partir de agora... Todos os eventos mundiais de grande proporção são realmente globais. Por exemplo, a economia ela vai de alguma forma ter que unificar, senão ela vai colapsar. O headset não é um mito, não é teoria da conspiração. A bolsa de valores não dá mais conta do mercado, as previdências não dão mais conta, o mundo vai quebrar. Vai ter que ter uma economia mundial. Tá bom? O dinheiro virtual já está aí. A internet ela vai ter que ter uma regulamentação mundial. A inteligência artificial vai ter que ter uma regulamentação mundial. Tá certo? Não é uma questão de, mas o Lula não vai aceitar isso, mas o Trump não vai... Não é questão de aceitar. Tem que ser. É igual máscara. Eu odiava usar máscara, mas eu tinha que usar. Você tá entendendo? Vai ter que ser. Tráfico de drogas, armas e a ecologia. Então o mundo está caminhando para uma unificação global. E se houver uma guerra hoje, essa vai ser a Primeira Guerra Mundial. Que as outras não foram. E aí eu já vejo um desenho do Apocalipse mais presente do que eu poderia ver na época de Hitler, de Napoleão, de Mao Tse Tung ou de qualquer outro do passado. Ou seja, o Apocalipse, ainda que eu não creia, é um quadro possível. Interessantíssimo. Ainda que eu não creia, é um quadro possível. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.